Aí a tela com os dados: 15 finalizações para o Juventude, posse de bola parecida, 53-47, 15-9 finalizações certas, 8-5 para o Juventude, 5 grandes chances para o time de Caxias, 3 para o Rubro Negro, ações na área rival, 21-17, escanteios, 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Esse é um jogo que é engraçado, né, Zupar? Quando tem um resultado desfavorável a um time gigante como o Flamengo, que luta pelo título, a gente tenta ver Vamos lá então, galera, vamos começar aqui o pós-jogo do programa Sport Center da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho, valeu? No final do vídeo aqui a gente fala sobre o que foi esse jogo do Flamengo, hein? Vamos lá, simbora! Coisas erradas. Esse é um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude ou sim dá para pontuar bastante falha do rubro-negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara as ausências, os seus desfalques. Sim. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar a área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abria o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc. e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí, no segundo tempo, ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central. Quando entrou o Gabriel, ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então, assim, hoje, e não só pelas convocações, né, porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então, teve um impacto na maneira de jogar. Então, o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, o Flamengo perde e a nossa taxa está certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante, o Juventude é o 10º colocado, com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone, mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então, acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias. E é uma rodada... E o Braz também, né? Exato, os Marcos Braz também. E é uma rodada, assim, ruim pro líder. Porque, embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer. Então, assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais o campeonato, que já é bem equilibrado. Melhor então para quem gosta do campeonato assim, exato, disputado. Emboladinho, né? Fãs de esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena. O negócio tá pegando fogo na Neoquímica Arena. A torcida tá revoltadíssima com a equipe. Empate do Corinthians com o Cuiabá. E a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Lili Nascimento tá por lá, a gente também vai para a entrevista coletiva. Vamos falar do Antônio Oliveira, se existe a chance dele perder o seu cargo hoje ou nos próximos dias, tudo isso com a Lili Nascimento daqui a pouquinho. André Kfouri, números de Juventude e Flamengo são números que me chamam a atenção, porque quando a gente via um tropeço do Flamengo, ainda assim eram números de Flamengo que conseguia se impor em campo. Não foi o que aconteceu, pelo menos pelos números ali. Ou a matemática mentiu em algum momento? Não. O jogo foi muito difícil para o Flamengo, desde o início, embora o Flamengo tenha saído na frente com mais um gol do Pedro. Aliás, o Pedro também no segundo tempo fez lances, deu assistências, limpou jogadas. O chapéu que ele deu dentro da área. Esse lance do lençol dentro da área é um negócio maravilhoso e ele continua realmente em ótima fase. É um jogador que tem uma quantidade de recurso que não cansa de impressionar a gente. Mas o jogo foi muito difícil para o Flamengo.
desde o início, embora tenha saído na frente, e o Juventude soube competir, não desistiu, não se amedrontou e fez valer, porque o empate não demorou a sair, né? E o Juventude conseguiu se colocar de novo na posição de mandante e a pressão foi muito grande. De novo, vale a pena ressaltar outra vez a partida que o Rossi fez. A quantidade de vezes em que ele mexeu no placar. Então, se não fosse, né, se não tivesse sido uma noite tão inspirada, tão bonita do goleiro do Flamengo, o resultado seria diferente a favor do Juventude novamente. A gente viu ali os números, né? São 15 finalizações do Juventude. Olhando pelo viés do Flamengo, pelo padrão do Flamengo no campeonato, o Flamengo não costuma tomar 15 finalizações, né? Isso diz sobre as duas equipes, né? Sobre o que o Juventude criou, sobre o que o Flamengo acabou permitindo. E o Rossi acabou trabalhando muito e muito bem. Aliás, faz ótima temporada o goleiro argentino. Vamos a Caxias, essa defesa realmente é impressionante. Logo depois... A defesa cede o escanteio. E o gol do Mandaca, que é jogador do Corinthians, revelado pelo Corinthians, emprestado ao Juventude, Luiz Mandaca. A rodada é o sofrimento plural para o Corinthians, é o jogo próprio e cada rodada ele vai colocando taxinha, assim, falando, aqui podia estar ajudando. E o torcedor do Corinthians, se tivesse na Neoquímica Arena, o Mandaca teria feito o gol da virada. Vamos lá, a gente tá vendo os lances, esse aí é realmente o último lance da partida, teve escanteio também pro Flamengo, para a gente acionar o nosso repórter Gustavo Berton nessa vitória importantíssima da equipe de Caxias, 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre, lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí, essa vitória do Juventude e a derrota do Flamengo, tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança? Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, né? Já são 27 anos que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, né, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, né? A temperatura muito baixa. Ah, já sei, a desculpa vai ser... tava muito frio, né? Por isso que o Flamengo não jogou bem. Que não afastou o público, né? A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas. O Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida. Num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, né? Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, né? Pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques. O empate contra um Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota, mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram a torcida, e do outro lado, claro, né, um Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então um clima até de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite, a informação é que o Tite vem com o seu auxiliar, o Matheus, né, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva. Não teremos zona mista da equipe do Flamengo, então os jogadores não vão falar, passam direto para o ônibus, porque o Flamengo tem o voo da volta, vai hoje de volta para o Rio de Janeiro, para a sua sequência no Campeonato Brasileiro. Então a gente segue aqui aguardando o técnico Tite por aqui, todo mundo posicionado já para as respostas do técnico do Flamengo, que hoje perdeu por 2-1 aqui em Caxias do Sul. Tá certo, Berton. Obrigada, então, aí pelas informações. Então, Berton, com a prioridade, quando o técnico Tite começar a falar, a gente também mostra para vocês. Tite que está em casa. Tite é de Caxias, né? Tite volta a Caxias. Teve o seu primeiro grande trabalho foi ser campeão gaúcho pelo Caxias, em 2000, o rival do Juventude, natural de Caxias do Sul, hoje volta à sua cidade natal. Pois é. Ô, Zupa, o Tite erra quando ele faz a substituição do Bruno Henrique pelo Vitor Hugo? Não, acho que é uma escolha.
Olha, né, não deu certo. Talvez ele pudesse começar com o Gabriel, e aí, como a gente falava aqui ontem, e abrir o Lohan. Eu até imaginava que ele preferisse abrir o Lohan pela esquerda para manter o Araújo pela direita, mas quando ele coloca o Gabi, ele puxa o Lohan para a direita e o Araújo lá para a esquerda. Eu, particularmente, dentre as duas possibilidades, preferiria começar com a maneira que o Flamengo desenrolou no segundo tempo. Mas o Tite tem muito mais critério para fazer as análises, então mais do que dizer se ele acertou ou errou, isso não dá pra gente dizer. O que dá pra dizer é que não deu certo. Não deu certo, o Flamengo não teve um bom desenvolvimento por ali, precisou demais do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo teve um papel discreto no jogo, e aí no segundo tempo ele tentou ser um pouco mais agressivo. Começou o jogo de maneira mais equilibrada, e no segundo tempo, precisando vencer, ele fez essa formação que a mim parecia mais adequada e era uma formação mais agressiva e o Flamengo não conseguiu. O Gabriel acabou participando pouco do jogo também. O problema é a recorrência de desfalques, né? Então, perdeu um ponta, perdeu o segundo ponta e aí do terceiro ponta não tem. Aí é preciso mexer, de alguma forma adaptar. E hoje não deu muito certo a escolha feita. E aí o que me chama a atenção, André, é essa questão, aí trazendo o Gabigol para a discussão, né? Porque a gente, por muito tempo, debateu o Gabigol e Pedro juntos, até o Dorival precisar disso em função de uma emergência que foi a lesão grave do Bruno Henrique. Exato. Tem um monte de gente esparramado. Eles dão declarações falando, levaram muitos do Flamengo. Ou seja, a fila anda, mas não anda para o Gabigol para ele ser titular. Essa opção, um jogo como esse mostra como isso não é uma opção para 90 minutos? Então, é interessante essa questão, a gente tratou disso ontem aqui, porque o Flamengo tem cada vez menos opções, né? Hoje ninguém se machucou, né? Não que Pelo menos não no primeiro momento. Talvez no momento de reavaliação, evidentemente a gente não torce para isso, mas pode acontecer de alguém ter sentido algo e não poder jogar na próxima rodada. Mas o Flamengo tem perdido gente, né? Não é porque você cede vários jogadores para as seleções sul-americanas que as lesões param de acontecer. Você continua tendo que lidar com elas, que é algo que acontece com todas as equipes. E mesmo um elenco profundo de quantidade e qualidade de jogadores que o Flamengo tem, outro dia no linha de passe, houve essa conversa também, mas dependendo do adversário, os desfalques do Flamengo não necessariamente vão fazer tanta falta assim. Qual? Qual adversário? O Juventude, por exemplo? Sim. Em casa, é fácil o jogo? Não é nada fácil. O campeonato não é fácil. E o Juventude no Maracanã? Pode ser difícil do mesmo jeito. A questão é que, para a ideia de jogo que ele tem, e que ele encontrou com os jogadores que são, né, pensando no elenco pleno, sem ninguém tomar nada, e lidando com lesões da maneira como todo mundo faz, a situação está cada vez mais difícil para o Tite. O Gustavo falou, perde um ponta, perde o segundo ponta, você tem que mexer, você tem que adaptar jogadores. As improvisações começaram logo que os jogadores tiveram de viajar. E o Flamengo tem muita opção. Se você pensa em tudo que está à disposição, você fala, dá para o Tite brincar com escalações e, eventualmente, numa situação que ele pode não preferir, mas ele pode não ter outra alternativa, escalar 2 centroavantes, pedindo para o Gabriel fazer um papel de acomodar o Pedro, porque ele é mais versátil, saindo um pouco, abrindo espaço, como aconteceu na época em que o Dorival Júnior era o técnico do time. Mas também era uma outra época. E dá para dizer, era uma outra equipe. Muitos jogadores permanecem, mas era uma outra equipe. Jogava com losango, era uma outra coisa completamente diferente. E agora o Flamengo tem de lidar com tudo isso. Eu não sei se a fila vai andar para o Gabriel a ponto dele, por circunstâncias, estar mais próximo de uma titularidade. Porque a impressão que eu tenho é que a titularidade do Gabriel existe na ausência, na indisponibilidade do Pedro. Por algum motivo. E só, para ser titular. E aí vai ser difícil, porque só se o Pedro se machucar, o que também ninguém, logicamente, não quer que aconteça. Porque o Pedro não vai sair de jeito nenhum, principalmente pela fase que ele está. Pode ter um desgaste físico também, são muitas competições. Cara, eu passei até mal na hora do jogo. Cara, inacreditável um negócio desse, cara. O Flamengo sai na frente, deixa empatar 8 minutos depois, cede um empate e toma virada, cara. Do Juventude, um time que não ganha de ninguém, cara. Juventude no campeonato tá mal pra caramba, perdeu o último jogo. Flamengo, parece que existe uma maldição. O Flamengo nunca vence lá. Há mais de 27 anos, cara, 27 anos, agora só o ano que vem, isso se eles não caírem, né, pra Série B, né? Olha lá, tá certo, o Flamengo tá desfacelado, o Flamengo tá com muitos problemas,
Cebolinha se lesionou, Bruno Henrique se lesionou, 5 convocados, Flamengo tá cheio de problemas. Flamengo foi pra lá bem desfalcado. É verdade, tava frio pra caramba, né? Segundo informações, um frio de cortar. Tá muito frio lá em Caxias do Sul. Só que, cara, o Tite mexe mal demais, galera. Pelo amor de Deus, cara. Se você não tem o Cebolinha, se você não tem o Bruno Henrique, você tem o Gabigol no banco. Aí você entra com Victor Hugo. Para, né, Tite? Para, né? Eu falei antes do jogo. Põe o Gabigol de titular. Pelo menos pode acontecer alguma coisa. O que o Victor Hugo fez no jogo? Fala pra mim. Defensivamente e ofensivamente, nada. Quase não se via falar no nome do cara, velho. É inacreditável. O Rossi hoje, tá de parabéns o Rossi, cara. Ele fez o melhor jogo com a camisa do Flamengo. Ele pegou quase tudo, velho. Só não pegou o que não deu mesmo. O cara pegou pelo menos 5, 6 bolas, 5, 6 defesas muito difíceis. O time do Juventude finalizou 15 vezes, velho. Mais que o Flamengo. E o goleiro deles, né, o Matheus, que também salvou. Porque enquanto tava 1-1 o jogo, ele pegou várias bolas difíceis, cara. Lohan finalizou em cima dele, ele fez uma defesaça. Agora no segundo tempo também. Teve mais 3 defesaças no segundo tempo. Então os goleiros, para mim, foram os melhores do jogo, galera. Temos aqui atuações do Flamengo. Rossi é o melhor. Em derrota, Victor Hugo, o pior. Tá aí, ó. Dê suas notas. Tá aqui as notas do GE e do público. Rossi, nota 9.3. Eu daria uma nota 10 pro Rossi, cara. Se não fosse ele, o Flamengo tinha tomado uma goleada hoje, viu? O Wesley, 4.8. Fabrício Bruno, 3.5. Léo Pereira, 3.3. Ayrton Lucas, 0. A nota do público para o Ayrton Lucas, 0. É isso mesmo. No ataque, ele até arriscou, né? Finalizou, o goleiro defendeu e tal. A gente viu pelos melhores momentos aqui do vídeo aqui da ESPN. Não concordo com a nota 0 para ele, não. Daria uma nota 5 para o Ayrton Lucas, tá? Léo Ortiz, 4.5. Davi Luiz não teve nota. Entrou no segundo tempo, né? Entrou ele, entrou o Carlinhos. Entrou 3, né? E entrou também o Everton Araújo, aquele aqui também, né? Não teve nota também. Entrou os 3 e em seguida o Flamengo tomou gol de escanteio. É sacanagem, né, velho? Luiz Araújo, 7.0, deu assistência para o gol do Pedro. Lohan, nota 4. Alan, nota 4,5. Victor Hugo, 3.5. Eu acho que quem merecia uma nota 0 era o Victor Hugo, cara. Esse aqui merecia uma nota 0. Gabriel, 0.5. Também, coitado, entrou sem ritmo de jogo. Cara, como que o Gabigol vai ter ritmo de jogo se o Tite não põe ele para jogar? Contra o Fluminense, o cara não jogou, não entrou nem um minuto. Hoje entrou aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. Cara, não tem ritmo de jogo, não tem tempo. Mas nunca vai jogar bem, cara. Pedro, nota 7.5, foi muito bem, fez mais um gol, né? Carlinhos, 5.5 e Tite, 5.5. Eu daria nota 3 para o Tite, cara. Eu não gostei hoje não, hein, do Tite não. Pelo amor de Deus, na hora que vai substituir, ele faz umas lambanças do cacete. E o Matheus Gonçalves, hein? O que vão fazer com o menino, Matheus Gonçalves? Se esse menino jogasse no Palmeiras, ele já estava na Europa, cara. Porque ele é bom de bola. Vocês viram, né? O que ele fez na base, o que ele fez quando foi emprestado para o Red Bull Bragantino, né? Fazia gols, dava assistência. Daí o Flamengo foi e pediu ele de volta. Aí quem deu mais oportunidades para ele foi o Vitor Pereira. O ruim do Vitor Pereira, né? E ele fez alguns jogos bons com a camisa do Flamengo. Daí o Tite não põe ele nunca para jogar, cara. Nunca. É impressionante. Impressionante. Eu fico pensando, o que aconteceu, hein? Se esse moleque, vou repetir, se ele tivesse no Palmeiras, já estava, né? Na Europa, porque ele é bom de bola. Desse jeito o Flamengo nunca vai revelar e vender ninguém, né? Porque não jogam. Eu tô revoltado, cara. Classificação do campeonato, deixa eu colocar aqui. Até este momento, vamos ver aqui. Eu sei que não vai valer de nada eu colocar isso aqui, mas não custa nada, eu vou pôr, né? Ufa, que nervoso que eu tô, cara. Flamengo 24, Palmeiras tá perdendo, tá, galera? Palmeiras aqui, ó, tá no intervalo. 1-0 Fortaleza, tá perdendo. Bahia e Vasco, 1-1.
Inter e Galo, 0-0. Tá aí, ó. Amanhã tem mais 2 jogos. E, cara, o Corinthians empatou com o Cuiabá. O Goianiense empatou também com o Grêmio em 1-1. E o Flamengo conseguiu perder. Puxa vida, viu, cara? Se o Flamengo empatasse, pelo menos, era um bom resultado, viu? Valeu, galera. Tamo juntos. Muito obrigado. Saudações. Eu tô pistola aqui, igual você aí. Flamenguista deve estar, cara. Fui!